E galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje está dividido aqui em 6 partes, como sempre, cheio de coisa pra gente falar, a começar do nosso corintiano favorito, Luiz Inácio Lula da Silva, o homem que comete gafes, né? Não são ataques, né? No máximo uma pequena deslizada. Com certeza, vocês viram aí a fala do Lula, todo mundo tá comentando. Quero falar rapidamente só para mostrar para vocês a repercussão da nossa gloriosa imprensa, também conhecida como consórcio, que nunca decepciona e sempre está pronta para passar pano pro Lula. Aí depois, vamos falar do amigo dele, Fernando Haddad, segue fazendo a alegria do país com seus memes, falar algumas coisinhas que envolvem a economia, dar algumas risadas, falar de alguns assuntos sérios também nesse âmbito, mostrar para vocês aí as preocupações do nosso glorioso AGU, Gleisi Hoffmann, para depois falarmos de um assunto realmente sério. O nosso grande poder, poderoso, supremo brasileiro, o Estadão hoje fez um editorial interessante, subiu o tom e mais um degrau nas suas críticas aí em relação a essa reviravolta, no caso, lá do aeroporto de Roma. Aí comentar um pouquinho sobre isso, comentar também sobre algumas outras coisas. E nesse tópico, vocês sabiam que o Augusto Aras tem um Twitter? Nosso ex-PGR, e ele fez um tweet interessantíssimo. Eu quero mostrar para vocês e eu quero mostrar também algumas respostas do ChatGPT envolvendo o meu caso. Aí depois vamos falar rapidamente sobre eleições, não quero perder muito tempo, mas acho que talvez encerre o vídeo por aí, mas se der, quero falar do Trump, falar de Bolsonaro, Biden, algumas coisas que rolaram ontem, algumas participações na imprensa, e o último tema tá ali, mas eu duvido que a gente vai comentar. E vejam só, com certeza vocês já devem ter visto o vídeo. Eu acho muito difícil, né, que um brasileiro, ainda mais vocês que acompanham política, ainda não tenha visto isso daqui. Mas para quem não viu, fiz questão de trazer só uma manchete, assim, bem padrão. Se o cara é corintiano, tudo bem. Diz Lula sobre violência contra mulheres após jogos. Aí a nossa grande Folha de São Paulo, no subtítulo, já dá uma colher de chá. Fala do presidente, era em tom de crítica à violência. Governo diz em nota que Lula não endossa a violência contra as mulheres. Será que se fosse sobre Bolsonaro, o subtítulo seria assim? O subtítulo seria em mais um ataque. Esse é mais um de vários ataques perpetrados por Bolsonaro ao longo dos anos. Eu acho que ainda tem uma colherzinha de chá, né? Já uma desculpa no subtítulo. E até para falar sobre isso, falando sobre jornalismo com vocês, quando a imprensa ela publica notas, e guardem isso na cabeça, vocês vão ver que é um padrão. Mesmo nas matérias mais bobinhas, onde a imprensa está apontando um problema ou está fazendo a crítica a alguém da direita, como é que a matéria funciona? Quando é contra a direita, coloca isso na cabeça de vocês. Faça o teste com seus olhos. Não acredite em mim. Escute o que eu estou falando e vá checar. Quando é sobre alguém da direita, a imprensa, além de um título daqueles, ela começa a matéria batendo, depois ela bate de novo, aí depois ela traz a posição de quem está criticando a direita, aí lá no final, no último parágrafo normalmente, que ela bota a opinião da pessoa direita, que é alvo da matéria. Lá no final, o último, que talvez ninguém vá ler, porque você sabe que o brasileiro normalmente lê a manchete. Então assim, eles sempre deixam por final, e isso é proposital. Quando é na esquerda, e esse é um padrão, é regra de redação, eles já faz um título maroto, sempre que dá, já coloca no subtítulo o contraponto para favorecer a esquerda, e normalmente eles não gastam muito tempo, no máximo 1, 2 parágrafos, eles tentam já fazer um resumo curto e já começar a introduzir o contraponto por parte da turma da esquerda que é alvo da notícia. Não acredita em mim? Cheque com os seus olhos. Não fique só o que eu estou falando, mas vá e veja. Isso fora outros recursos, como por exemplo, quando é uma notícia sobre Bolsonaro, eles tentam pegar assim, uma foto horrível, sabe? De preferência Bolsonaro fazendo careta. Já quando é Lula, né? Aquela foto sensacional do Ricardo Stuckert, com o rosto todo né? Maquiado. Não é blush que bota não, né? O pozinho na cara para ficar a cara toda bonitinha, né? Se duvidar até batom. Porque o importante é estar bem na foto. São algumas coisinhas. Tava conversando com... Quem me contou isso não foi nem com conclusão final. Quem me contou isso foi um jornalista. Depois eu fui checar com outro para saber se no veículo dele assim. E meio que
É ordem da casa. Ordem da casa, como funciona o consórcio brasileiro. Fiquei surpreso até. Mas vamos... Aí depois eu comecei a reparar, eu falei, rapaz, realmente é assim, né? Já tinha uma pulga atrás da orelha. Bolsonaro compartilhou o vídeo do Dilma. Não vou dar play, vocês já viram já? Aí Bolsonaro pergunta, né? Imagine se qualquer um chegar perto de falar os absurdos que esse sujeito fala todos os dias. E depois Bolsonaro pergunta, por onde anda a Globo? Era melhor nem ter perguntado, viu, Jair? A Globo já tava indo em busca de um balde e um pano pra poder passar no chão, né? Mas a gente vai chegar lá. Amigo do Haddad, Alexandre Schwartzman, estou com o Haddad, já foi diretor do Banco Central. Ele coloca ali a nota do G1. Se o cara é corintiano, tudo bem. Diz Lula sobre a pesquisa que aponta aumento da violência contra a mulher depois de jogos. E aí o Schwartzman diz, né? Ah, se o Bozo soltasse umas destas. Né? Seria em mais um ato de ataque às mulheres, de misoginia. Bolsonaro. É como é Lula, né? Aquela passadinha de pano básica. Aí, esse é o ponto que eu quero mostrar pra vocês. A gente mostra aqui, não é só no falatório. A brincadeira de mau gosto de Lula ao lamentar a violência contra as mulheres. Aí é brincadeira. Brincadeira! Tá ali, ó. Se o cara é corintiano, tudo bem. Comentou o presidente ao citar a pesquisa que identificou aumento de casos após jogos de futebol. Aumento de casos de quê? Aumento de casos de quê? Identificou aumento de casos após o jogo. Aumento de que casos? Acho que o jornalista deve levar em consideração que o brasileiro não é muito bom de leitura, né? Tem que reforçar casos de violência. Aí, a mesma empresa contra Bolsonaro. O machismo de Bolsonaro com jornalismo em debate, jornalista em debate, dorme pensando em mim. O presidente se irritou com pergunta de Vera Magalhães, apresentadora de TV Cultura, durante evento eleitoral na Band. Será que de Bolsonaro não seria também uma brincadeira? Parece que dorme pensando em mim. Isso não é uma frase. Quando é que a gente usa essa frase normalmente no dia a dia? Quando tá tentando ironizar alguém, né? Com Lula é brincadeira de mau gosto. Com Bolsonaro é machismo. Aí vem a Globo. Lula faz piada. Piada, brincadeira de mau gosto. Ao citar a violência contra mulheres após jogos de futebol. Se o cara é corintiano, tudo bem. Vamos dar uma olhada no subtítulo, ver se a regra funciona. Quem me contou essa regra é um ex-jornalista da Globo. Tá trabalhando no Estadão agora. Planalto afirma que o presidente em nenhum momento endossou crimes de gênero e que a gestão petista tem atuado de forma sistemática para ampliar continuamente a proteção para este público. Enxerga um padrão na imprensa, viu? Sempre que é de esquerda, já entra na defesa, sempre que dá, já no subtítulo. Incrível como as coisas funcionam nesse país. Lula reclama da imprensa e fala em notícia tirada de contexto após gafes. Isso é gafe, é escorregão, ele não faz nada de errado. Declaração ocorre após frases sobre violência doméstica e ruído com o mercado. Mais cedo, diz que leria discurso para evitar deslizes. Mas tá ali, né? Um evento do Palácio do Planalto, Lula condenou a violência, mas se o cara for corintiano, tudo bem. O petista tem acumulado uma série de gafes neste terceiro mandato, né? Gafes, é gafe. Quando é de direita, rapaz. Aí vem a secretária de Mulheres do PT. Lula foi infeliz ao usar tom jocoso em fala sobre violência doméstica. Tom jocoso. Ani Moura critica, por outro lado, tentativa de tornar petista ao gosto das mulheres e diz que fala está sendo distorcida. Olha, mais uma vez o subtítulo já dando destaque para os interesses da esquerda. Já está em um contra-ataque. Nossa, que padrão. Nossa, eu vou ficar agora observando isso em toda a notícia, até o final do vídeo de hoje. G1. Lula cita alerta de Janja e decide ler discurso em eventos sobre pessoas com deficiência para não criar problema. Esse é o nosso Brasil. Quem manda no governo é a Janja. Lula só faz o que ele quer normalmente, a não ser quando a Janja manda, né? Aí foi ler. Pai 1 foi ler. O presidente participou da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nesta terça, a petista fez afirmação controversa ao falar sobre violência contra a mulher. A afirmação controversa, gafe, deslize, piada de mau gosto, brincadeira. Ah, esse Lula, rapaz.
Aí na Globo News, as duas senhoras tentaram criticar o Lula, mas no máximo foi o seguinte: aí o Lula perdeu uma oportunidade de colocar pra frente uma pauta que é tão importante, né? O preconceito no Brasil com isso, aquilo, outro, etc. Aquela ladainha. No final falou, só faltou reclamar de Bolsonaro. Não cabe a brincadeira, diz André Sadi. Após Lula falar de violência doméstica e normalizar ações de corintiano, Flavaiol destaca que a piada é uma peça de misoginia recreativa, né? Justifica a violência. Lula pode fazer o que quiser, que não acontece nada. Aí, eu acho que... eu não vou nem falar que é por causa dessa fala, porque essa notícia aqui é de antes. É de antes da fala repercutir. O Lula deve ter visto aí os vídeos do Haddad. E agora que somou com todo mundo mostrando o que ele tá fazendo, a gente não tá mais no passado, onde, sei lá, imagina no passado, sem internet. Imagina no passado sem internet, você ligou a TV no ao vivo, aí você viu o Lula falando isso. Você tem certeza que você viu. Aí você chega no seu local de trabalho e fala, rapaz, o Lula falou isso ontem. Tu acha que alguém ia acreditar em você? Óbvio que não. Iam te chamar de maluco, ia falar que você não ouviu direito. Tu acha que a imprensa iria voltar no dia seguinte para relembrar a gafe do Lula? Tu acha? Essa imprensa que tu acabou de ver? Por isso que o Lula quer regulamentar a internet. Ele quer censurar para poder controlar e apagar as gafes, os deslizes, as brincadeiras, as piadas. Lula diz que enviará ao Congresso regulação urgente para Big Techs. Quando tudo está calmo e há tempo para debate, ninguém fala em regular as redes. Quando ocorre uma tragédia, as autoridades querem regular com urgência. A razão é constrangedora de tão simples. Na urgência, tudo se aceita. Uma regulação técnica fica submetida à política. Aí o Lula, obviamente, gosta do apoio de todo mundo da esquerda do establishment. Lula diz que vai se reunir com Lewandowski para retomar a proposta de regulação das redes. Ganham dinheiro disseminando mentiras. Presidente da Justiça vão discutir se a aposta será no projeto em tramitação na Câmara ou se o governo terá um texto novo. Um novo projeto de lei de censura. E quem também falou sobre regulação das redes, e é uma pessoa que até então não vinha assim, né, se posicionando sobre o tema, foi o Fernando Haddad. E não foi à toa, né, gente? O Haddad, nosso glorioso ministro da Fazenda, que vem trazendo aí alegria para os brasileiros com seus memes, parece que ele ficou chateado. Parece que ele tá bem chateado. A coisa tomou conta do país. Não tem um brasileiro que não conhece Haddad, né? Por suas taxas. Os memes continuaram. Esse aqui eu achei muito bom. Muito bom. Não é por nada não, viu? Guga Taxa. O Guguinha. Guga Taxa. Ontem foram vários. Ontem o pessoal do Pânico colocou até uma entrevista em ar muito engraçada com a Marília Gabriela. É tipo, sei lá... o nome, aí com alguma coisa ligada à tributação, alguma coisa, algum tipo de receita de comida, e faz lá, receita federal, um animal, o leão, aí ia colocando assim coisa, um tipo de tecido, malha fina, e aí ia colocando a Haddad, achei bem interessante, o pessoal mostrou, mas como tem música de fundo eu não vou dar play. Mas continuando aqui, vem a Gleice. Memes de ministro Tachad são mentirosos e mostram medo da oposição. Eu acho que todo brasileiro, em sã consciência, deveria ter medo do Lula, do Haddad, né? Que estão tributando tudo e a todos. Se deixar Lula fazer o que quiser, o brasileiro vai viver para pagar imposto. O presidente do PT afirma que ataques na rede bolsonarista provam melhora da economia. Não tem o que falar, né? Se a Gleice está falando. Aí veio o AGU. Jorge Messias. Quem financia a indústria de memes? Pronto. Tem um financiamento agora, sabe? Negócio pago. Né? Nossa, é super trabalhoso. Não é que as pessoas entram na internet agora com essas ferramentas de inteligência artificial, só dá um comando e a imagem já aparece pronta. Não. É um negócio super trabalhoso, né? Levam horas para os memes serem feitos. Seriam os mais humildes contemplados na reforma tributária ou seriam os mais ricos alcançados pela tributação depois de muitos anos de benefícios? Vale a reflexão. Acho que os mais pobres não gastariam seus recursos atacando quem os defende. Vamos aprofundar a justiça social com firmeza e correção.
tenha medo da justiça fiscal, né? Tenha medo. Significa que vai ser mais impostos para você pagar, para poder entregar algum tipo de migalha pro pobre enquanto o governo faz a festa. Ontem apareceu até o pessoal que fez esse anúncio. Falei pra você que não era muito caro. Quem fez foi o Felipe Hermes, um cara do mercado, liberal. Achei engraçado. Agora, esse caso todo aí do Haddad, uma coisa que também chama minha atenção, que eu não comentei ontem, é que você vê toda hora que tem algum tipo de crise no governo, toda hora que tem algum tipo de crise, tem 1001 pessoas para defender o Lula. As pessoas vão nas suas redes sociais, as pessoas acionam seus contatos na imprensa, sabe? E assim, cara, compra a confusão junto, fala, não, peraí, pô, vamos entrar junto, vamos entrar de cabeça, vamos defender o cara. Durante o governo Bolsonaro, tinha isso? Você consegue me apontar durante qualquer coisa que tinha, por exemplo, vamos pegar aquele caso da Leite Moça, que foi bem idiota, né? O Leite Moça, comprou Leite Moça, que depois viu que era uma compra normal, que as Forças Armadas faziam sempre. Cara, quem que aparecia pra defender? Lembra aí? Lembra de algum ministro? Lembra de algum? Mas ninguém, né? Ninguém. Engraçado. Isso aqui que não é engraçado, né? Isso aqui é triste de ver o Messias aí falando, né? Quem financia a indústria dos memes. Ninguém. É um monte de maluco na internet aí sem nada pra fazer. Só quer tirar onda. Acho que é por isso que sai tão bom, né? Porque a turma realmente quer fazer algo engraçado. Já a esquerda tem aulas com professores da UFF, Universidade Federal Fluminense. Veja como fazer memes para combater a extrema-direita. A Yara brinca, né? Quando o meme já vem pronto. Será que nesses 3 meses de formação já temos especialista em memes para o combate? O caso do Haddad ficou tão feio que nem o leitor da Folha de São Paulo tá engolindo. Que normalmente é uma pessoa que eu acho que seria classificada como extrema esquerda, né? O leitor da Folha. Pouca capacidade e, na dificuldade, procura sempre o atalho fácil de criar taxas, diz leitor sobre o Haddad. Que é um resumo bom aí, né, do que o Haddad representa para o Brasil. Aí, quem aparece aí no meio do percurso, numa situação que já está se falando de um aumento de impostos em alguns setores, vocês acompanharam os últimos dias, né, a própria imprensa noticiando isso. Folha de São Paulo, por exemplo, está noticiando a questão aí de mercado imobiliário. Aluguel, venda, lotes, falando aí que os preços iam subir, mas quem sabe mesmo é a Globo. A Globo publicou um editorial para falar que, sem cortar exceções, Brasil terá alíquota insuportável. Mas eu fico pensando, né, que exceções que a Globo quer cortar? Os deputados estabeleceram o teto de forma genérica, sem especificar gatilhos para sua manutenção. No formato atual, o texto não garante que o limite será respeitado, abrindo a possibilidade de alíquota padrão ainda maior. Entre os países da OCDE, a média é 19,2%, e o único país com alíquota superior é a Hungria, com 27%. Ao Globo, o secretário de Reforma Tributária, o AP, afirmou que o governo enviará ao Senado sugestões de ajustes para manter os 26,5%. Aí eu quero lembrar a vocês que quando se começou a discussão da reforma tributária, estava se falando de um IVA de 25%. E todo mundo falava, quanto é que vai ser esse IVA? Não vai ser 25%. Não, aí fugiam da pergunta. Aí o tempo foi passando, aí falaram, 25% não vai, porque vai ter algumas desonerações. Aí, fingindo que nunca foi 25%, eles surgem com 26,5%. Aí agora já estão falando que olha que reforma bacana a do Lula. Não tem limite pro imposto. Pode ser mais. Vai depender. E ser revisado ao longo dos anos. Vocês acham que o governo vai baixar esse imposto alguma vez? Vocês acham que é uma boa ideia no Brasil se aprovar uma lei que não coloca um teto no aumento da arrecadação de impostos? O governo não tem estimativa fechada de quanto será, mas calcula que apenas só a inclusão da carne vai aumentar 0,53. De 26,5
já vai para 27,03. Já é a maior do mundo e não tem teto. Pode aumentar. Pode revisar ao longo dos anos. E tem outras desonerações e os grupos de lobby no Senado. Que vai passar, né, pelo Senado agora. A regulamentação. E aí? E aí o AP tá falando, ó, tem que editar o regulamento, tem de montar todo o sistema tecnológico de cobrança, isso eles são bons, e isso depende de lei complementar. A reforma precisa entrar em fase de teste em 2026. E esse é outro ponto. O próximo presidente de direita, que vai ser de direita, ele vai pegar um Brasil com a reforma tributária do Lula. Vai começar mesmo para valer em 2027, tudo indica. Esse é o futuro que aguarda o Brasil. Vocês acham que tem como dar certo? Eu espero que sim, mas parece que não. Os desafios aí que tem pela frente. Espero que o Senado faça alguma coisa em nome do Senhor, porque essa reforma tributária, minha Nossa Senhora. E esse aí, ó, é o mesmo cidadão que tá falando que a reforma não vai ficar em 26,5. Previdência privada é aplicação financeira e precisa pagar imposto de herança. Pois é, né, AP? Incrível. Incrível. A pessoa trabalha a vida toda, junta, e se deixar pro filho, ainda tem que pagar imposto. Para a secretária extraordinária de reforma tributária, a decisão da Câmara de retomar a cobrança é correta do ponto de vista técnico, né? Na base da técnica, essa turma defende cada coisa. E para de 5 anos para isenção em VGBL ajuda a diminuir o planejamento tributário. Tá bom. Esse é o governo do PT, né? Acho que ninguém tá sendo pego de surpresa. Aí o Lula, além da frase do corintiano, ele também falou sobre dólar, né? Pobre não come dólar. Ele emendou tipo a Miriam Leitão, né? Pobre não come dólar. E meio que não é assim, né? Pão, por exemplo, trigo importado, dólar. Com o dólar sobe, o pão dos primeiros afetados. Mas tudo bem, não adianta tentar explicar pro Lula. Aí o Estadão hoje publica um editorial, Demagogia como Natureza, para reclamar do Dilma. Inspirado naquelas placas de canteiro de obras que fazem a contagem de dias sem acidentes de trabalho, o governo bem que poderia ter uma placa fazendo a contagem de dias sem que Lula prejudique o esforço de transmitir confiança no seu compromisso de equilibrar as contas públicas. No dia 3 de julho, depois de muitas turbulências causadas pelas suas diatribes contra a austeridade fiscal e os fundamentos econômicos, Lula jurou responsabilidade fiscal, não é uma palavra, é um compromisso deste governo. Nas 2 semanas seguintes, Lula até conseguiu se conter, mas a natureza é mesmo algo implacável. Anteontem foi uma entrevista em que Lula deixou claro, sem margem a qualquer dúvida, que continua plenamente convicto de que metas fiscais são firulas inconvenientes que o governo pode escolher se vai cumprir ou não. Na entrevista à Record, Lula disse que a meta fiscal não precisa ser atingida se houver coisas mais importantes para fazer. E, assim, a frase dele não está de todo errado. O problema é quem que vai falar o que é importante. Porque na cabeça do PT é meio complicado. Por exemplo, se tiver um fica em casa é uma coisa importante. Você realmente vai ter que gastar. O país vai acabar se endividando. Porque é uma situação, né, totalmente atípica. Teve uma tragédia, um colapso, tudo bem. Mas quando é o Lula falando coisas mais importantes, tipo o quê? Gastar para conseguir apoio eleitoral? Não sei, só tô questionando. Como se uma coisa não dependesse da outra, diz que fará o necessário para cumprir o arcabouço, mas afirmou não estar plenamente convencido que o país precisa conter os seus gastos. O cara, olha só, o Lula tá governando um país com arcabouço que ele mesmo criou e ele não quer cumprir o arcabouço que ele mesmo criou. Faz algum sentido uma coisa dessa? Para Lula, tudo na economia vai bem, exceto, claro, os juros. A única coisa que não está controlada é a taxa de juros. Ele tampouco demonstrou preocupação com a possibilidade de que suas declarações voltassem a desvalorizar o real perante o dólar, o que tem potencial de aumentar a inflação e prejudicar os mais pobres. O povo mais pobre, quando tem um pouquinho de dinheiro, ele não compra dólar, ele compra comida. Provocou, comprovando que entende muito mais de demagogia do que de economia. Ele aprendeu com a Miriam Leitão, né? Aí, o engraçado que eu achei desse editorial, em nome do Estadão, não são as críticas. São críticas bem genérica, padrão, batida, não tem algo assim, ai, muito novo. Mas veja como é que ele se encaminha para o encerramento. Não é difícil compreender essa lógica.
Mas Lula, incapaz de descer do palanque e movido a pesquisas de popularidade, age como se ainda fosse um candidato da oposição e não um presidente eleito há mais de 2 anos e no exercício de seu terceiro mandato. A sorte de Lula é que sua logorreia já não é levada muito a sério pelo mercado. É verdade que o dólar, que estava em queda, subiu um pouco, os juros futuros que haviam zerado voltaram a registrar algumas máximas. Mas, como sempre, o Haddad controlou o incêndio. Mais uma vez, o Haddad aí sendo colocado como um grande herói pelo Estadão. Haddad disse que as falas de Lula haviam sido divulgadas fora de contexto, reiterou que a responsabilidade fiscal é um compromisso do presidente, adiantou que a revisão do orçamento a ser divulgada na próxima semana poderá contar com bloqueio e contingenciamento de despesas, reiterou que o governo logo deve detalhar o corte de quase 26 bilhões que será proposto para 2025, e aí encerra falando assim, ó. Por ora, o ministro evitou mais uma crise desnecessária. O ministro, o Haddad, começa elogiando Haddad, mas como se sabe, logo virá a próxima. Vai ter uma próxima crise. Vai ter uma... Assim, você nunca está cravando com uma certeza. Inclusive é como ele começa o texto falando. Agora tem que ter uma placa, tipo daquela. Né? Estamos tantos dias sem acidente de trabalho. Vai botar, estamos tantos dias sem o Lula falar algum absurdo. Lula da Silva tem a convicção de que esse discurso populista funciona e para provar seu ponto está disposto a tudo. Inclusive sabotar o seu próprio governo. Esse editorial, eu não acho que ele é uma coisa para você ler sozinho. Sem uma contextualização e um olhar assim ao longo do tempo. Teve um editorial do Estadão, eu acho que se comunica muito com esse daqui, que eu falei, ó, aqui, pra mim o Estadão fez um risco no chão, quando ele falou que o governo Lula perdeu a validade. Ele falou que o governo Lula perdeu a validade. Acabou o prazo de validade do governo Lula. Não tem mais jeito. Ele falou e cravou isso daí. Passou o prazo de validade. O Estadão tá voltando aqui agora pra falar mais uma vez, cara, vai ter uma próxima crise. Ninguém mais coloca fé no Lula. Ninguém mais vê o Lula como opção. Já estão aí inflando o Haddad. Vocês estão vendo o debate dos Estados Unidos. Ontem, o BD, o amigo Biden, ficou dodói. Já estão vendo aí a Kamala, ficoteia aí, se ela poder concorrer. Vocês vão ver, 2026, um movimento muito similar cobrando que Lula passe a vez pro Haddad ou para quem quer que seja. Mas pode anotar se isso não vai acontecer. Vão falar, Lula, na boa, desista. E eu acho que isso em público. No privado, eu acho que vão chamar, botar ele numa mesa e falar, irmão, te contar uma coisa. Se tu for candidato, se prepara. A gente vai defender a extrema-direita, se for necessário. Mas você não leva, mas por nada. Vai dar aquele ultimato, né? Você quer ir, vá. Você vai sair humilhado. Imagina, né? A turma da Globo vai olhar Lula no olho e falar, a gente vai falar a verdade sobre você. A gente vai parar de mentir. Aí o Lula vai tremer, né? A gente vai parar de mentir. Não vai ter mais mentira a seu favor. O Lula vai, com certeza, aí pensar 2 vezes antes de fazer o que eu falo. E depois que você sair do governo, a gente vai começar a falar a verdade sobre quem foi você no primeiro, no segundo mandato, quem foi a Dilma. A gente vai se certificar que o povo vai descobrir que é um PT. Daquela chamada mesmo, o cara falou, ó, para de gracinha. Que você tá aí, você não é ninguém. Quem manda em você somos nós. O establishment brasileiro e internacional. A mesma movimentação que tô falando com o Biden vão emplacar no Lula. Mas pode ter certeza. A não ser que realmente façam pesquisa, análise, etc. e vejam que a Haddad ou o nome que tiver disponível na esquerda não tenha nenhuma capacidade de emplacar. Mas vamos lá. Uma turma que nunca tá sumida, incrível. Eles sempre aparecem na imprensa. Anteontem, tivemos a notícia que a PGR denunciou o empresário e mais 2, né? A sua mulher e seu genro, por hostilidade ao ministro no aeroporto de Roma. Sendo que lá atrás tinha arquivado, né? Não arquivado não, o cara falou que não tinha pra onde ir. Crime de menor potencial. Aí o advogado André Marsiglia comenta, não há foro privilegiado. O caso parece ficar nos inquéritos do Supremo por se entender que a ofensa a ministro é ofensa à instituição e à democracia. É um precedente perigoso, né? Autoridade e Estado se confundirem e a competência para investigar alguém se basear em critérios subjetivos. André Marsiglia é um cara que está mais à direita, né? Então, por mais que ele seja jurista, ainda está mais à direita.
Mas o Estadão, não, o Estadão é 100% establishment. Mas eu esqueci que tinha essa nota aqui da turma da Malu Gaspar. O Rafael trabalha na coluna dela. É só na coluna da Malu Gaspar. Denúncia contra a família que hostilizou o ministro marca guinada na PGR e na PF. Assim, é aquela pergunta retórica bem conhecida. Imagine se isso fosse no governo Bolsonaro. Imagine se fosse uma PF bolsonarista, uma PGR bolsonarista. Imagina como é que não seria o tratamento pela imprensa. O ministro foi chamado disso, daquilo e aquilo no aeroporto de Roma. Aí eu pergunto para vocês, pegando aquele padrão que eu falei para vocês no início do vídeo hoje. Até então, o vídeo que foi disponibilizado, né? Na verdade, foi disponibilizado. O vídeo foi disponibilizado pelo aeroporto de Roma. Ele não tem áudio. O vídeo não tem áudio. Eu não sei se a leitura labial ela conseguiu ser feita e foi 100% precisa. Mas a Globo está cravando no subtítulo que o ministro foi ofendido de 3 coisas. Interessante esse padrão, né? Como funciona o subtítulo no consórcio. A leitura da PGR de Eliseta Ramos era de que aparente tapa não era tapa. E por isso seria fundamental ter acesso à íntegra das imagens para ter uma noção exata do que aconteceu. A PGR, no entanto, acabou mudando de posição com a troca de comando do órgão, que passou a ser chefiada em dezembro do ano passado pelo Paulo Gonet, aliado do ministro. O mesmo relatório da PF, do aparente tapa, é usado agora pelo Gonet para fundamentar a denúncia contra a família que hostilizou o ministro e sua família. Aí que vem o Estadão hoje, seu editorial. Isso sim é lawfare. O que é lawfare? É você usar o aparato estatal, o aparato jurídico, para fazer maldade com alguém. Termos bem simples. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, denunciou o empresário paulista Roberto Mantovani Filho, a mulher dele, Andrea Munarão, e o genro do casal, Alex Zanata Bignotto, pelos crimes de calúnia, injúria e injúria real, quando além da ofensa à dignidade, há emprego de violência física ou ameaça que teriam sido praticados pela família contra o ministro no aeroporto de Roma em 14 de julho de 2023. Por sua insignificância, esse caso não deveria nem sequer ter levado ao indiciamento dos envolvidos. Tendo desejado indiciamentos, não deveria levar ao oferecimento de denúncia. Feita a denúncia, é estarrecedor que o foro escolhido pelo parquê não tenha sido a Justiça de primeiro grau, mas o Supremo. Com base em quê? A menos que se considere que um tapa no rosto do ministro ou familiar configure uma ameaça ao Estado democrático de direito, prevalece o entendimento segundo o qual o foro especial por prerrogativa de função se aplica aos casos em que uma autoridade é suspeita de autoria de um crime, não vítima. Que a PGR tenha se prestado a dar prosseguimento judicial no Supremo a uma simples altercação em sala VIP de aeroporto, seguida de um tapa, sugere no Senado mais benevolente que tempo ocioso não falta na sede do Ministério Público Federal em Brasília. No pior cenário, autoriza a suspeita de que o procurador-geral, ninguém menos, só deu andamento a um caso que envolve crimes de menor potencial ofensivo por ser a vítima quem é. À luz da lei, o ministro, aliás, um dos padrinhos da indicação de Gonet à PGR, parece ter sido tratado como um cidadão distinto dos demais. Se assim foi, Gonet pisoteou a Constituição em seu trecho mais precioso, a consagração da igualdade de todos perante a lei, princípio republicano elementar. O imbróglio de Roma, como era evidentemente desde o início, não deveria merecer mais que um repúdio coletivo ao comportamento incivilizado da família Mantovani. Essa, aliás, foi a correta conclusão do primeiro delegado federal encarregado do inquérito, o Hiroshi Sakaki. Seguindo uma norma da própria PF, Sakaki arquivou o caso sem indiciamentos por envolver crimes de menor potencial ofensivo, porque os crimes dos quais são acusados, são suspeitos, deveriam ser passíveis de extradição, o que não é o caso. Por razões que ainda não estão claras até hoje,
Dias depois da apresentação do relatório final assinado por Sakak, a PF decidiu incumbir o delegado Tiago Rezende de realizar novas diligências para apurar o caso, o que na prática significou a reabertura do inquérito, ao fim do qual Mantovani, sua mulher e genro foram enfim indiciados. O empresário pelos crimes de calúnia, injúria e injúria real, André Alex por calúnia e injúria. Era de se esperar, uma vez na PGR, a rusga envolvendo o ministro merecesse um novo escrutínio, preferencialmente desapaixonado e desinteressado, e o caso fosse encerrado sem consequências mais gravosas. Este jornal, como sempre, né, tem que deixar claro, este jornal deixou de sublinhar, jamais deixou de sublinhar que o seu Mantovani e seus familiares agiram como agem os típicos vândalos bolsonaristas, que inimigos da democracia, quando o regime lhes desagrada, fazem da desqualificação moral de pessoas e instituições o seu esporte favorito, tanto nas redes sociais quanto nas ruas. Mas um perigosíssimo precedente se abre quando um entrevero qualquer, apenas por envolver uma autoridade, vira subitamente um ataque contra o Estado Democrático de Direito, sobre o qual deve recair, quem sabe, até a ira de Deus. Ora, são extremamente frágeis. As provas materiais das ofensas que o ministro alega ter sofrido. O vídeo do circuito interno de TV do aeroporto Fiumicino não tem áudio. Eu falei para vocês no início. Não obstante, o delegado que indiciou os acusados não se importou com isso, prevalecendo a versão do ministro vítima. Da forma como tem sido conduzido, esse caso sim parece configurar lawfare. O que já seria uma violência se todo o peso do aparato persecutório do Estado recaísse de forma desproporcional sobre muita gente poderosa. Que dirá sobre cidadãos comuns. Esse é o Brasil. Mas e aí? O que vai rolar? Nada. Não vai ter nada. O que vai falar? Tô mostrando aqui, né? É mais um texto que entra no meio de tantos outros. Mas já falei pra vocês que sempre que sai assim na imprensa algo mais contundente sobre essas coisas que acontecem no Brasil, eu sempre gosto de pegar, trazer, a gente dá uma olhada juntos, comentar em vídeo, rezar que Deus toque o coração de todas essas pessoas. Deus, pelo amor de Deus, intervém, bota a mão, fala que o pessoal aí, né, reflita sobre tudo que está acontecendo. Buscar um caminho mais pacífico de resolver as coisas no Brasil. Aí você vê o Brasil, né, como é. A Monique Schecker, ela era procuradora. Ela ainda é procuradora. Mas enfim, ela era da turma do Deltinha, Lava Jato. Ela, inclusive, processou Bolsonaro. Vocês lembram de uma história de uma multa, Bolsonaro, etc e tudo mais? Né? A multa lá, foi um dia, né, brincar de pescador, vamos falar assim? Pois bem, né? A Monique também tem uma história para contar nessa história. Então assim, é uma pessoa que não... é 100% insuspeita. Você tem certeza que bolsonarista ela não é. Ela só coloca a notícia e uma aspas do que tá na notícia. O advogado criticou a manutenção da prisão e disse que a denúncia da PGR foi feita após matérias jornalísticas informarem que Débora está presa há 483 dias. Segundo o advogado, a acusada tem 2 filhos menores de idade e não pode permanecer na prisão. Mas tá ali, ó. Denúncia. PGR denuncia a mulher que escreveu "Perdeu Mané" em estátua do Supremo. Denúncia está em segredo de justiça e foi remetida ao Supremo no dia 2. Prisão provisória. Não, prisão preventiva. 483 dias, mais de um ano. É um tempinho, né? Aí vale aquela reflexão. Essa galera aí que era tão crítica a algumas coisas. Ô, bicho, não podia ter sido um pouquinho mais flexível, né? Na verdade, ser flexível, não. Você pode manter aí a sua coerência, mas você não podia ter um pouco mais de empatia, uma boa vontade de tentar entender algumas coisas que ocorreram em tempos passados, durante aí os 4 anos de governo Bolsonaro. É incrível como existem algumas pessoas que elas só acordaram depois que Bolsonaro saiu da presidência. Depois que Bolsonaro saiu da presidência, as pessoas acordaram. Antes não. Antes não acordaram, não. Antes estavam jogando pedras. Aí a coisa acontece, né? Falei pra vocês do tweet do Augusto Aras.
Eu só soube desse tweet aqui porque o Onsonaras, o único fã de Augusto Aras no Brasil que eu conheço, e que foi bloqueado pelo Aras. Eu não consigo entender o Brasil. O Aras tem um fã, e o fã dele, o Aras vai lá e bloqueia. Poxa, Aras, que tristeza, viu? Brincadeiras à parte, o Aras comenta aí sobre a questão da BIM paralela, falando o seguinte, ó. Os procuradores gerais da República que se manifestaram sobre a BIM paralela atuam com independência funcional. A inescrupulosa prática de Fishing Expedition, pesca aleatória ao português, começa com matéria jornalística ilícita para tentar provocar o sistema de justiça deve ser em grandes países. Jornalistas mentirosos se explicam aos tribunais. Guilherme Amado sabe disso. Eu falei, mas nossa, Aras! Meu Deus, Aras! Muita gente jogou pedra e Bolsonaro também com essa indicação do Aras, lá em 2019. O petista na PGR. Tá aí um cara que aguentou a pressão, viu, da imprensa. Aí um cara que aguentou a pressão da imprensa. Se o Aras tivesse feito o que a imprensa e algumas pessoas queriam, minha Nossa Senhora. E foi lá. Ele fala, gente, que essa pai, velho. O que vocês estão falando aí de Bolsonaro? Vocês estão viajando, pô. Vocês estão viajando na maionese. Segura aí a onda de vocês. Quem é o PGR hoje? É o Gonê. É o Gonê. Na indicação do Aras, que virou... Talvez meme, não sei se é meme a palavra mais precisa, mas virou tipo um jargão, né? 7 pra cima. O Bolsonaro falou, pô, tô em busca de alguém que seja 7 pra cima. E ele me dava falando, eu quero alguém que não seja xiita na área ambiental. O Bolsonaro tava preocupado com essa questão, né? Não deixar o Brasil ser travado, né? Pela turminha verde. E aí, quando você compara com o que tem hoje, e aí? Melhorou? Ficou melhor? Não tô falando pra aceitar tudo isso, assim, então não pode reclamar das indicações de Bolsonaro. O cara pode, mas... sei lá, bota na balança aí algumas coisas, na hora de olhar. Tem um olhar histórico da coisa. Você pode fazer algumas revisões pra melhor, pra pior. Uma coisa que você achava bom, falar, pô, o que eu achava bom não foi tão bom assim, o que eu achava ruim talvez não era tão ruim assim. Só colocar aí na mesa, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas... Eu acho, por exemplo, se o Aras fosse o PGR e esse caso do dia 8 tivesse acontecido durante o governo Bolsonaro, eu acho que o Aras teria um posicionamento diferente. Até para mim, no caso do aeroporto de Roma, o Aras também teria um comportamento diferente. Mas achismo meu. Posso estar errado. Mas queria mostrar uma coisa aqui para vocês que eu achei engraçado. Tava com tempo para perder hoje. Na verdade, não tem tempo para perder. Eu descobri agora que tem uma função do ChatGPT no aplicativo celular. Você aperta o fone de ouvido e ele entra no modo de conversa. Você fala, quando você para de falar, ele te responde com áudio. Quando ele termina de falar, você pode perguntar de novo. Eu fiquei batendo um papo com o ChatGPT, várias coisas nos últimos dias. Desde questões econômicas, Brasil, história. E aí eu tinha visto essa coisa do Aras, falei, acho que talvez dê tempo de comentar isso no vídeo. Aí eu fui perguntar sobre mim mesmo pro ChatGPT. Já no interesse de chegar nessa situação. E tem algumas coisas engraçadas. Eu queria mostrar pra vocês que não é sobre mim o que eu achei interessante, né? Falei engraçado, mas coisa interessante. Primeiro eu começo falando assim com o ChatGPT, ó. E aí, ChatGPT? Tava aqui na rede social, encontrei um jornalista chamado Kim Paim, o que eu achei muito interessante, alguns de seus posicionamentos. Ele me apresenta ser uma pessoa que segue uma linha de direita, conservadora e soberanista. É isso mesmo? Eu estou certo? Poderia me falar mais sobre ele? E aí o ChatGPT... ele me responde, sim, você está certo, que é uma figura conhecida por suas posições de direita conservadora, e aí ele mudou o termo de soberanista para nacionalista. Que é normalmente como o pessoal retrata meio, sei lá, fora do Brasil. É natural da Bahia, vive no ano de 2015 e tudo mais. E aí o ChatGPT, como vocês podem ver a linha azul, quando eu tava conversando no áudio, eu não vi isso daí. Eu só vi notar lá na frente, aí eu parei o áudio e comecei a olhar nas imagens. O ChatGPT me citou como referência 3 sites. Os 3 primeiros não são sites gigantescos. Diga aí Feira, Blogueiros do Brasil, e a outra, a Revista Oeste. Revista Oeste.
E bastante associado ao movimento bolsonarista, conhecido por sua crítica intensa à esquerda e figuras de oposição, seus conteúdos são amplamente compartilhados por membros da família Bolsonaro e outros apoiadores do ex-presidente. E aí cita o Diário do Centro do Mundo. Aí eu continuei a perguntar, né? Eu falei, vi também que seus críticos são pessoas que o acusam de diversas coisas, mas eles não conseguem provar nada. O acusam de fazer parte de um grupo que pratica desinformação, mas nunca ninguém apresentou nenhuma das possíveis mentiras que ele teria ajudado a propagar. A ChatGPT cita o Diário do Centro do Mundo, falando: em país realmente tem muitos críticos que o acusam de espalhar desinformação e de participar de um grupo que propaga fake news. Uma dessas críticas vem de fontes que apontam sua proximidade com a família Bolsonaro e sua participação em estratégias para delegitimar oponentes. Aí segue falando, né? No entanto, aí olha agora, ó. No entanto, encontrar provas concretas de desinformação pode ser mais complicado. Os críticos frequentemente citam sua mistura de fatos e opiniões como uma tática para criar narrativas que favorecem uma determinada agenda política. Ele é mencionado em investigações e relatórios sobre desinformação, mas a comprovação direta de mentiras específicas pode ser difícil de isolar, especialmente considerando o estilo de comunicação que muitas vezes mistura verdades parciais com especulação e opinião. Se você quer uma visão mais completa, pode ser de acompanhar diferentes fontes. Aí eu perguntei, tá, mas será que você não poderia me citar uma mentira que ele já disse? Uma? Qualquer coisa, não? Isso aqui é mentira, provado por A mais B. Porque até então só vejo na internet inúmeras denúncias. Ah, desinformação, fake news, tá. Mas o quê? Eu queria um exemplo concreto, ok? Isso era mentira. Isso aqui que ele comentou é mentira, e uma mentira que, pelo que eu vi, o material dele é baseado... É porque aqui eu não estava escrevendo, eu estava falando, então a pontuação não fica tão boa. Pelo que eu vi, o material dele é baseado em apenas notícias que saem na imprensa, então o que fica aparecendo para mim é que se um dia ele mentiu, foi porque uma notícia que saiu na imprensa era mentirosa e não ele. Aí o ChatGPT responde: entendo a sua frustração. As acusações de desinformação contra Kim Paim muitas vezes são gerais e não detalham exemplos específicos. No entanto, algumas investigações e reportagens há menções sobre seu envolvimento com disseminação de informações enganosas ou falsas. Um exemplo concreto pode ser encontrado em suas alegações sobre problemas eleitorais, durante o período eleitoral, tudo mais, e aí cita o Diário do Centro do Mundo. Isso foi considerado por muitos críticos como um exemplo de informação, porque essas alegações foram amplamente refutadas por autoridades eleitorais e organizações, blá blá. Aí depois cita da ABIN Paralela, foi citado em investigação, uma organização acusada de espionagem, manipulação de informações, cita mais uma vez o Diário do Centro do Mundo. É importante considerar que, muitas vezes, a linha entre opinião e fato pode ser tênue, especialmente temas altamente politizados. Se você quer um exemplo específico de uma mentira provada, pode ser mais difícil. Mais uma vez, ele me nega qual é a mentira. Aí eu falei o seguinte: você acabou de pontuar para mim que durante o período eleitoral, ele fez desinformação e tudo mais. Mas o que você está me relatando parece muito mais uma acusação de seus críticos do que realmente apontar o caso concreto. Porque você está falando, ele fez desinformação no período eleitoral. Qual desinformação? O que foi que ele fez? Me apresente um caso concreto. Mostre que você, ChatGPT, não está apenas reproduzindo o conteúdo que pode ser, na verdade, uma desinformação. Como você prova que não é você que está promovendo a desinformação, já que você repete que os críticos dele falam sobre ele, mas você não consegue apresentar um único caso concreto que ele realmente disse que é mentira? Aí o ChatGPT volta: compreendo a necessidade de um exemplo específico verificável, né? Dificuldade de contar prova, blá blá. Em alguns de seus vídeos, ele compartilhou teorias sobre problemas e coisas, eleições, regularidade e tudo mais. Aí, essas alegações, aí cita a Revista Oeste e Diário do Centro do Mundo. Essa alegação de problema é frequentemente associada, aí, se quiser aprofundar a análise, aí o que o ChatGPT cita: verificadores de fatos independentes, agência Lupa, aos fatos, né? Totalmente imparciais. Eu entendo que ainda pode parecer que falta um exemplo provado, mas frequentemente reside na natureza subjetiva das interpretações e na complexidade dos temas abordados. Aí eu falei, rapaz, o Kim já produziu mais de 1.720 vídeos, já publicou mais de 60 mil tweets, já escreveu artigos na imprensa, e pelo que me consta, ele nunca alegou que houve essa confusão, né? Inclusive, essa confusão eleitoral. Inclusive, a questão eleitoral é um tema sobre o qual eu nunca vi o mesmo se pronunciar. Então, me prove que é você, ChatGPT, que me está fazendo desinformação ao acusar ele de algo que ele jamais disse.
Eu entendo sua preocupação e desejo de dar um exemplo concreto. Vamos verificar os dados com mais precisão. A dificuldade, ele repete a mesma coisa. Eu pensei detalhadamente e se é um mal entendido atribuído aqui para mim, eu peço desculpas. Não encontrei fontes que comprovem categoricamente que ele alegou. Aí eu continuo, né? Aí depois eu falo... Pô, você pode estar incriminando uma pessoa, né? Isso daí. Aí ele fala, pô, realmente, nessa está correta, de precisão de provas. E eu saio falando. E mais uma vez ele cita, ó, Diário Centro do Mundo várias vezes e Revista Oeste. O que eu achei interessante disso daqui tudo é, veja como uma narrativa. Porque isso é uma narrativa no final do dia. Porque uma coisa é um fato. Fato é fato. Você mostra, ó, fato, esse aqui, ó, pá. Esse é o fato. No dia tal, episódio tal, minuto tal, ele falou isso. Pronto. Você apontou um fato. Você falar, ele é conhecido por mentir, ele é conhecido por misturar opiniões com subjetivo e tudo mais. Isso é uma narrativa, isso é uma opinião. Baseada em quê? Não tem. Veja como a história do gabinete do ódio, que nasce a priori de uma rusga entre a ala ideológica e a ala militar do governo, com a matéria da Vera Rosa, de 2019, ela vai crescendo, e o tal gabinete do ódio vira um grupo gigantesco de desinformação que agora já desembocou na BIM paralela. Veja como a coisa foi crescendo. E, na maior parte do tempo, a inteligência artificial ainda se baseia em sites como Diário do Centro do Mundo. Mas, do mesmo jeito que se baseia em sites assim, e são as fontes que a IA cita, veja que a IA também cita sites como a Revista Oeste e blogs pequenos. Então, ainda existe uma esperança. Então, às vezes você tá aí, às vezes você já faz alguma coisa, às vezes você acha que, tem uma aptidão para escrever. Cara, às vezes se você criar um site, começar a falar do Brasil, começar a falar algumas coisas, talvez a narrativa global que comece a se moldar, você possa ajudar a trazer a verdade. A trazer um pouco de verdade para o que está acontecendo. Porque uma coisa que eu acho que as pessoas não entenderam é que a Google se tornou o que se tornou por causa do seu buscador. Você estava com a dúvida? Você ia no Google. A gente está num ponto que a gente está discutindo, né? Poxa, será que as coisas vão melhorar? Será que a liberdade vai voltar? Será que a gente vai restabelecer a verdade? Muita gente olhando para a eleição dos Estados Unidos, muita gente observando o crescimento da direita pelo mundo, mas a gente também está numa mudança de período. Vocês já viram o impacto das redes sociais. A direita, ela surge com as redes sociais. Por quê? Porque é representação popular. O povo estava sufocado. O povo estava calado, com a boca tampada. A gente está diante, gente, nesse momento, de uma nova mudança de paradigmas. O Pergunte ao Google, ele não vai mais rolar para sempre. Hoje, por exemplo, o Google, vou falar por mim pelo menos, quando eu vou ler alguma coisa, é em busca, por exemplo, de um site sobre alguma coisa em específica, e aí eu vou lá, por exemplo, sei lá, algum jogo de videogame, eu tô me batendo cabeça em algum ponto, aí eu coloco no Google, sei lá, detonado o nome do jogo. Mais ou menos assim, né? Jeito de falar. Normalmente eu vou no YouTube olhar. Quando é assim, tô precisando comprar alguma coisa. E eu coloco no Google em busca de sites que vendem o produto. Mas qualquer outra dúvida hoje em dia, e esse que é o ponto, e as pessoas vão começar a perceber, as dúvidas vão começar a vir daqui. Porque a resposta que te dá é muito mais precisa. Às vezes você tá com alguma dúvida, alguma coisa, você coloca no Google, e as primeiras opções, elas não vão te levar pro teu objetivo. E as inteligências artificiais, cada vez mais, elas estão ficando interligadas com sites, com as informações em tempo quase que real. Notícias recentes. Então, às vezes, vai surgir alguma notícia, vai surgir algum fato na imprensa. Se hoje vocês acompanham o dia a dia, você vê, buscas no Google pelo Haddad mais memes alcançam um recorde. Se hoje se olha por esse lado, a gente está caminhando por um futuro, isso não está distante,
pode não ser a sua realidade, mas quando você começar a entender a melhoria, e com certeza as novas gerações vão se adaptar a isso muito mais rápido, a gente vai começar a ver que os buscadores e a turma indo buscar informação vai estar vindo daqui. E essas inteligências, elas se abastecem de quê? Sites, das informações online disponível. Então, a direita tem sua grande presença na internet. A necessidade de regulamentar a internet não é à toa. Quando vocês observam esses debates, tem que regulamentar a inteligência artificial. Isso não é aleatório. Isso não é só a questão do deepfake e tudo mais. O buraco é muito mais embaixo. Eu não sou especialista nesse assunto, mas toda vez que eu paro para ver alguém falando sobre inteligência artificial e democracia, né? As democracias pelo mundo, eu vejo que a turma está muito preocupada. Eu vejo que a famosa turma do Jorge Soros, sempre está muito preocupada com os impactos da inteligência artificial do nosso dia a dia. E aí eu acho que as pessoas... Veja só, você perguntar pro Google aí, ele fez ou não fez desinformação? Aí ele vai ler a revista Oeste, vai ler a revista da coisa, etc. Mas aí você chega no colo e fala, mas ele foi mesmo? ChatGPT, me dá um exemplo aí do que ele fez. Agora, se eu pedir um exemplo aí de alguma coisa que alguém de esquerda fez, um caso concreto de corrupção, será que ele me aponta? Eu acho que ele me aponta. O dado, a data, se foi condenado, em quantas instâncias, se foi descondenado. Eu acho que essas informações tem. Eu acho que o temor que essas pessoas têm da internet é muito maior do que apenas a rede social. A tendência é que a verdade prevaleça. A tendência é que a verdade prevaleça. O futuro, creio, que pertencerá a nós. Mas vamos voltar. Queria comentar isso com vocês. Eu achei muito interessante ver sites como blogs pequenos, o próprio Oeste, o próprio Diário Centro do Mundo, já servindo para alimentar a base de dados. A quantidade de pessoas que pesquisam, iniciam pesquisas pela inteligência artificial não para de aumentar. Vamos falar rapidamente de eleição. Para chegar na conclusão, a coisa não tá boa para quem mora em São Paulo. Acho que não precisa falar muito do Boulos, não precisa falar também muito da Tabata Amaral, ambos estão bem na esquerda mesmo para valer, sem nem tirar nem pôr, nenhum tipo de questionamento, mas temos algumas opções no campo democrático da direita. Datena desliza em promessas genéricas e se contradiz sob sua ideologia. Datena diz que Lula é melhor que Bolsonaro. Governa melhor que Bolsonaro, Bolsonaro é extremista. Pré-candidato despejou críticas a Nunes Sabatina, mas não respondeu como vai resolver os problemas da cidade de São Paulo. Então você tem um cara sem ideologia que gosta do Lula, só sabe criticar os outros, não tem nenhuma solução. Aí você tem o Nunes. Governo Tarcísio contraria Nunes e confirma que mulher de prefeito registrou BO de violência doméstica. Esse é o Nunes. Mas beleza, pode falar, cuide de você, né? Às vezes fica meio assim, tá certo. Mas a gente vai voltar a falar do Nunes. Vamos voltar. Aí você tem o Kataguiri. Kataguiri foi contra a reforma tributária do Guedes e a favor da reforma do Haddad. Agora quer surfar na onda de memes do Tachad como se ninguém lembrasse do seu passado. Inclusive tem direito a foto com inglês, né? E um cara lá. 2021 Bolsonaro, 11 de agosto. Essa é a reforma tributária do Paulo Guedes. Aumento de impostos, não vamos aceitar. Governo Lula. A reforma tributária foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Votei a favor. Esse comentário ali em vermelho, 2003, Lula mais 6 milhões, quem testamento isso daí foi o Rafael Gloves. Não sei do que ele tá falando desses 6 milhões, não. Aí depois coloca, ontem, pack de memes do Haddad, a thread. Ué, mas tu é, irmão, tu é o cara que votou pela reforma tributária do Haddad. Quer enganar quem? Aí você vai pro Marçal. Só piora. Mas a gente vai voltar pro Nunes. Qual sua opinião? Vou ler o comentário da Anitta que você vai entender. Que João Dória 2 vale tudo pelo poder ou pelo dinheiro, inclusive editar a falha do filho do presidente Jair Bolsonaro. Se você não entendeu, vamos olhar o próprio Eduardo Bolsonaro. Pablo Marçal postou um recorte malicioso
de uma entrevista minha para a Gazeta do Povo, onde ele seleciona apenas os trechos onde eu comento sobre a parte positiva a respeito dele, removendo as ressalvas que eu fiz. No final eu digo, é mais ou menos por aí que eu escolheria o meu candidato, e esse trecho dá a entender que eu votaria nele, quando na verdade eu me referia a todo o contexto, parte negativa e positiva. Aqui deixo minha resposta completa acerca dele e cada um que tire suas conclusões. Eu não mando na opinião alheia. Sobre meu voto em São Paulo, adianto que votarei no candidato apoiado por Bolsonaro, Ricardo Nunes. Relembro que, antes da eleição de 2018, o PSL tinha 3 deputados federais e, após a eleição, saltou para 52, sendo que 50 pisavam no Congresso pela primeira vez. Em 9 meses, metade pulou para o lado fisiológico da política, mesmo tendo sido eleitos prometendo apoiar Bolsonaro. Não estou falando que o Marçal é o novo Frota ou Joyce Hasselmann, mas, de boas intenções, o inferno está cheio. Busquemos o real objetivo de cada candidatura, e aqui pouco importa a resposta do candidato para essa pergunta, mas sim suas atitudes e ações, principalmente em momentos de crise. Como aprendi com o padre Paulo Ricardo, quer conhecer um candidato? Veja contra o que ele trabalha. As batalhas que ele compra falam muito mais sobre ele do que suas belas propostas que todo político tem na ponta da língua. Apesar de, na eleição de 2018, eu ter encontrado Marçal num carro de som junto com Bolsonaro, em 2022 ele postou nem Lula nem Bolsonaro. Não sei o motivo disso. Afinal, sendo empresário, uma de suas prioridades deveria ser o sensacional ambiente para empreender promovido por Bolsonaro e Paulo Guedes, mas cada um tem o direito à sua opinião, sendo certo que elas acarretam consequências. Apesar disso, busco não fazer política considerando sentimentos pessoais e torço para que experiências, ainda que ruins, nos façam amadurecer. À direita ali está o tweet completo, né? Foleta pequenininha, eu dei zoom. Aí, não só o Marçal, deu para entender, né? O Marçal pegou o vídeo do Eduardo, ele recortou, editou tudo, ele manipulou. Não foi uma edição, ele manipulou o vídeo. Ele manipulou. Ele tira os pedaços que desagradam, coloca tudo junto e dá a entender que Eduardo basicamente vai votar nele. Aí você vê o Michael Sullivan, aquele cara que tem um cabelão, apareceu na live com Bolsonaro. Ninguém conhecia ele antes de Bolsonaro. Aí o Michael Sullivan coloca o vídeo manipulado do filho do presidente da República, deputado federal para São Paulo. Vão cancelar e chamar Eduardo de traidor também? Bora pra cima? Aí a pessoa fala, cortezinho safado, hein? Apaga que é melhor. Eduardo Bolsonaro não recomendou o Marçal em momento algum. Muito pelo contrário, colocou muitas ressalvas. Aí o Michael Sullivan responde, kkkk, onde está escrito que Eduardo está recomendando, deve ser o Marçal, né? Ele tá muito nervoso. Ele não falou nada disso? Montagem realizada por IA? Tudo isso para defender o Nunes, que tem um secretariado totalmente 100% de esquerda? Safadeza pra mim é isso. Safadeza pra mim são as duas coisas. São as duas coisas. Um erro não faz um acerto. Um erro não anula o outro. Manipular um vídeo? Pera aí, pô. Que onda é essa? E aí o cara volta, ó. Tá bom. Assim a gente vai conhecendo os candidatos. Parabéns. Vai firme que o povo tá vendo. O Bruno Neves respondeu: desonesto o corte. Apaga que dá tempo ainda. O post tá completo. Aí o cara volta. Todo corte é editado? Todas as falas do Eduardo em relação ao Pablo é montagem? Não é montagem, mas manipulação. Eu vou lembrar de um episódio que aconteceu. Bolsonaro foi no CQC e certa vez fizeram várias perguntas para ele. Aí o que foi que a turma do CQC fez? Eles recortaram uma pergunta, a resposta para uma pergunta, e colocaram essa resposta para a pergunta sobre a Preta Gil. Por conta disso, Bolsonaro ganhou fama no país inteiro de ser um cara preconceituoso. Bolsonaro foi atrás e pediu: eu quero a fita na íntegra. Não tem mais, a fita desapareceu. Então assim, se na época a gente ficou muito chateado com a manipulação que fizeram contra Bolsonaro, eu acho que em termos de coerência e apreço pela verdade, a gente não deveria ficar manipulando as coisas. Isso é muito baixo. Isso é muito baixo. O Michael Sullivan, ele é pré-candidato a vereador em São Paulo, está sendo apoiado pelo Marçal. Possivelmente, não sei se financeiramente, né? Não sei.
vai que também, mas tá recebendo um baita apoio do Pablo Marçal. Ninguém conhecia? Eu acho que a turma começou a conhecer ele depois que participou daquela live com o Bolsonaro, né? Mas assim que acontecem as coisas no Brasil. Aí o cara fala, ó, Michael Sullivan quer fazer o povo refletir, ok, mas com verdades, não com vídeos cheios de cortes editados. A Miriam Dias colocou ali também que tem um vídeo descontextualizado, depois o vídeo original. Eu nem vou dar play aqui, porque se vocês entenderam, o próprio Eduardo já comentou, esses vídeos você acha na rede social. Mas vamos voltar. Porque tem gente que é emocionada. Tem gente que a cabeça é tic-teco às vezes. E não são vocês, mas tem gente na rede social que é assim. O pessoal comentando, por exemplo. Não é que um erro anula o outro. Só um erro vai se somando. Você vê, ó. Silvio Grimaldo adota um tom bem crítico a algumas coisas que aconteceram no passado relacionadas ao governo Bolsonaro. Adotou bem crítico também a campanha do Ricardo Nunes. Não sei se ele está apoiando o Marçal, mas ele nos mostra aqui, isso aqui é um fato. Isso aqui é um fato, tem que dar fato com a realidade. Essa senhora segurando essa bandeira é a Soninha... Qual é o nome dela? Não. É a educadora Lígia Janlotoio Agaçu. Ela é a atual secretária de Cultura de Ricardo Nunes, nomeada em 2024. Segurando ali a bandeira, né? Fora família. Essa é a secretária do Ricardo Nunes. Essa daqui é a Soninha Francini. Está também na manifestação Fora Bolsonaro. É a atual secretária de Direitos Humanos do Ricardo Nunes. E aí, como vocês puderam ver, você pode escolher o Datena, que não tem ideologia, acha que Lula é melhor que Bolsonaro. Você tem o Ricardo Nunes, com essas lindas secretárias, e com BO de sua ex-mulher. Você tem o Marçal, que é um manipulador, disposto a manipular as falas do filho do presidente da República. Você tem o Kataguiri, apoiador da reforma tributária do Lula, do MBL, né? O avô da perseguição. E aí agora, o que eu digo pra vocês é, parem de ficar se matando na rede social. Meu Deus do céu, pô. As pessoas estão no nível que eu falo, meu Deus, velho. Sabe? Sei lá. Você pega assim rede social hoje, né? O que acontece. Eu acho que, obviamente, o que está na rede social circula muito também pro WhatsApp e tudo mais. Mas, gente, ainda é uma parcela meio que minoritária da população que acompanha política com certa frequência. Bicho, escolhe um candidato qualquer, mas não se ilude. Não se ilude. Cada um vai ter os seus prós e seus contras. Ninguém só tem defeitos. Até o Boulos, se você olhar, o Boulos só tem defeitos, mas o defeito do Boulos pode ser uma coisa boa, que pelo menos é fácil fazer oposição. Então, você tenta olhar o copo meio cheio também, mas vocês vão ficar brigando por essa turma de São Paulo. Sério mesmo, pessoas comuns passam um dia se degladiando no Twitter por coisas assim, nas outras redes sociais também, defendendo o indefensável, defendendo o Pablo Marçal manipular um vídeo porque vale tudo contra o Ricardo Nunes, ou sei lá, também tentar tapar o sol com a peneira de algumas coisas do Ricardo Nunes porque, sei lá, é apoiado por Bolsonaro. Cara, dá pra votar, mas votar com a coerência. Pô, votar esse cara aqui porque é o menos pior. A gente não votou a vida toda no menos pior e era de boa. Aí agora as pessoas vão deixar de falar umas com as outras, agora vai partir por tudo ou nada, agora vai partir pra aceitar manipulação, tapar o sol com a verdade. Tá regredindo no tempo a direita está regredindo no tempo. No segundo turno, se for o Datena, eu voto no Datena. Eu não vou votar em São Paulo, né? Mas se eu tiver São Paulo, Datena versus Boulos, eu vou votar no Datena. Boulos versus Ricardo Nunes, eu vou votar no Ricardo Nunes. Boulos versus Kim Kataguiri, eu vou votar no Kataguiri. Boulos versus Marçal, eu vou votar no Marçal. Qualquer um contra o Boulos vai ter segundo turno. Vai ter segundo turno. A galera tá se degladiando por uma coisa que vai ter segundo turno de qualquer forma. Escolhe aí o que cada um achar o menos pior e vida que segue. Escolhe o que for vida que segue. Olha o tempo e energia, às vezes, que algumas pessoas passam com algumas coisas. E nenhum que vencer a eleição em São Paulo vai salvar o mundo. Nenhum que vai vencer vai salvar o mundo. Uns tem os prós, outros tem os contras. E vai ser isso. Talvez, sei lá, sei, cada um vai ter os seus prós e seus contras. Você colocar e você julgar e coisa. Eu só peço encarecidamente. Olhem
Quem tá também nas redes sociais, olha às vezes como alguns assuntos são colocados. Não deixe que o ressentimento que você tenha por A mais B, C, etc., tome conta de você e também você não observar alguns problemas. Vote com uma certa coerência, né? Consistência. E ainda mais se você é morador de São Paulo, porque isso vai impactar principalmente a sua vida. Eu fico de cara como a galera tá aí daí que, sabe, não pode chegar na conclusão. Você pode chegar na conclusão que o Marçal é um manipulador e falar, eu ainda acho que o Marçal é a opção menos pior. Vou votar nele. Você pode olhar pro Ricardo Nunes e falar, pô, o Ricardo Nunes com esse problema, eu ainda acho que é o menos pior, vou votar nele. E é isso aí. O ponto é que a grande solução, eu acho que ela não vai vir agora em 2024. A cidade de São Paulo, eu espero que venha em 2028. Eu espero que venha em 2028. Não tem de falar a própria questão do Ricardo Nunes, o PL. O PL. Se você parar pra olhar, tem uma notícia de 10. Eu tava olhando nas últimas horas, tava conversando com uma pessoa. Notícia de 10 de outubro de 2022. Já estavam fechando esse apoio com o Ricardo Nunes. Já estavam fechando esse apoio. Não Bolsonaro. A turma do PL já tava fechando. Não tem nenhum bobinho. Quem menos corre voa no meio dessa turma. Então, uma coisa como essa, uma prefeitura, é uma coisa que se constrói com o tempo. É começar a focar a partir de agora. Quem que vai ser o candidato em 2028? Já devia estar pensando agora. Já devia estar pensando agora. Porque em 2022, o miserável do Nunes já estava lá, ó, buzinando no ouvido do Valdemar. O Nunes é bobinho? Trouxe a turma do Antônio Carlos Rodrigues, Mano Pérez São Paulo, trouxe para perto o Isaac Félix, vereador, trouxe o Duda Linha para ser o marqueteiro dele. Você acha que isso é tudo aleatório? Não, assim, é um pensamento estratégico. Tem que ser mais esperto também a turma. O partido, ele tem vários lados. Vai começar a pensar de agora já em 2028. Vai esperar o quê? Chegar no ano da eleição? Um ano antes? Eu tenho certeza que, por exemplo, o Marçal. O Marçal já deixou claro que ele pode ter voos mais altos. Quem é o vice do Marçal? Às vezes o vice do Marçal já tá olhando pro futuro. Quem vai ser o vice do Nunes? Não sei. Vai ser o Melo Araújo, né? Você sabe agora, beleza. Será que o Melo Araújo quer ser candidato a prefeito? Não sei, não faço ideia. E se ele quiser? Será que a direita vai querer ele como candidato em 2028? Mas, gente, essas coisas já começam a decidir agora. Tem que começar a se movimentar. Começar a organizar esse meio de campo. Senado 2026. Um dos candidatos de São Paulo vai ser Eduardo. E o outro? Vai ser realmente Salles? Vai mudar de partido para isso? É o acordo? Aí a direita chegou nesse consenso. Vai ficar aí, não vai ter briga, não vai aparecer, sei lá, pra frente, o Luiz Felipe falar, eu cheguei primeiro na política, eu tenho um mandato antes, então acho que é minha vez. Aí mais confusão, mais brigas. Aí vai, sei lá, Rio de Janeiro, quem é que vai ser os candidatos? Vai ser, briga de novo. Então assim, observa aí, né? Observar as coisas com certa tranquilidade, com o pé no chão e tentando assim olhar pra realmente trazer algum resultado pra casa, um resultado mais concreto. E tenham calma, pô. Eu fico às vezes preocupado vendo como as pessoas respondem umas às outras e vão lidando, falando, meu Deus do céu, velho. E às vezes são comentários que circulam muito, às vezes são perfis maiores, eu falo, meu Deus, velho. Não briguem dessa forma, bicho. Isso é ruim no final do dia. Mas já falei demais. Vou ficar por aqui. Nem vou mandar esses vídeos, porque acho que a responsabilidade do Bolsonaro é mais do que o suficiente. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa lá no meu canal, tem um botão de valeu, tem um P de inscrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Por hoje fico por aqui, compartilhe, volte amanhã e eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!